Planejamento familiar. Meu nome é Maelcio Silva, esse será o tema do vídeo de hoje. Eu peço para que você se inscreva aí no canal, ative as notificações, dê aquele like no vídeo, compartilhe com seus amigos ou dê um dislike se você não gostar, é um direito seu, aqui é totalmente democrático, você faz da maneira que você achar melhor. O nosso presidente, excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro, deu uma declaração que me deixou muito feliz, que me deixou muito contente. Acho que precisamos ter aí uma política de planejamento familiar. Não foi bem com essas palavras, mas no meu entender foi isso. Ele disse que pessoas com menos cultura tendem a ter mais filhos. Citou um exemplo próprio, dizendo que ele seria exceção a essa regra, porque ele tem 5 filhos, né? E eu já até critiquei isso, né, no Facebook, mas eu entendo sim, eu entendo o que ele quis dizer com isso. Ele estava querendo dizer que com menos formação escolar mesmo, ali, com menos conhecimento, as pessoas tendem a ter mais filhos. Algo que eu concordo 100%, eu concordo 100% com isso. E falou da necessidade de um planejamento familiar, algo que eu também concordo 100%. Agora, as dúvidas, elas logo surgiram, vieram à tona. Por quê? Porque o nosso presidente é contra a educação sexual nas escolas, né? E não sei qual que é a opinião dele, mas sei lá como fica essa questão da distribuição de métodos contraceptivos para as pessoas mais carentes. Sem esses dois pilares, eu diria assim, né? Sem esses dois itens, não tem, ao meu ver, política de planejamento familiar. Por quê? Porque nós precisamos ensinar as meninas, especialmente as meninas, os meninos também, ali desde da pré-adolescência, como se engravida. Então temos que ter uma educação sexual, né? E falar em educação sexual para esse pessoal, para o nosso presidente e para seus apoiadores, é falar de ideologia de gênero, doutrinação marxista, etc. e tal. Segundo ele, isso deve ser um assunto restrito à família, respeitando a moral de cada família ali, de forma diferenciada. E aí eu gostaria de saber como que acontece essa política de planejamento familiar sem essa ferramenta, sem ensinar as crianças, os pré-adolescentes, né, crianças não pré-adolescentes, a prevenir uma gravidez. Porque o problema, a meu ver, está nessa faixa etária. Porque entre os casais ali, já casados, aquilo que eles chamam de família tradicional brasileira, o pessoal ali que casa tudo direitinho, certinho, eles já têm conhecimento sobre o planejamento familiar e eles fazem planejamento familiar, mesmo que eles tenham baixa escolaridade, o que o nosso presidente chamou de cultura, né? Eu entendo que seja isso, né? Então, sim, eu concordo. Precisamos, sim, evitar a gravidez indesejada. E a gravidez indesejada, na maioria das vezes, acontece com as adolescentes. E as adolescentes estão engravidando cada vez mais jovem, né? E daí fica a pergunta, né? Se não é assim, se não vamos ter planejamento familiar, se não vamos ter educação sexual nas escolas para orientar as meninas, porque, claro, a gravidez vem nas meninas, né? Então elas têm que ficar mais espertas. Devemos incentivar os meninos? Sim, sim, claro. Mas eu creio que eles vão ter menos responsabilidade, assim, não vão levar muito a sério. Então nós temos que orientar as meninas, né? E nesse sentido, me parece que são contra. Então a dúvida é essa: como é que vai implantar essa política sem implantar esse método, esse sistema? E o outro ponto seria a instrução, ou seja, a informação de como funcionam e quais são os métodos contraceptivos e o fornecimento dos mesmos para as pessoas ali de baixa renda, as pessoas mais carentes, né? Então eu defendo que nós devemos ter uma distribuição de métodos contraceptivos. Eu sei que ela já existe, mas eu considero muito fraca, tá? Eu penso que deve ser de forma mais extensa ainda, de forma mais intensa, e a informação tem que ser muito maior, né? Tem sim a distribuição,
dos métodos contraceptivos. As informações, elas são precárias, totalmente precárias. Precisa mudar e muito nesse sentido. E aí fica a dúvida se essa é a ideia, se essa é a defesa que o nosso presidente pretende fazer nesse sentido, né? Mas de imediato fiquei muito satisfeito com a declaração. Se ele vê o problema, ele sabe que tem que ser solucionado. A maneira que eu acho para a solução desse problema seria a educação sexual, né? E lógico que a educação sexual já compreende ali o esclarecimento de todos os métodos contraceptivos existentes, como eles funcionam, qual seria o melhor para cada pessoa, e a distribuição dos mesmos para as pessoas que não têm acesso. Não é para todo mundo, digamos assim, mas quem tem condições e vai se virar por conta própria, até prefere algo de mais qualidade, etc. Né? Sem isso eu não vejo como fazer planejamento familiar. Agora, se o presidente, se os apoiadores aí têm ideias de como fazer isso, ótimo, não, aí não tem problema. Aí eu considero excelente, né? Espero ouvir a proposta deles, então, para, se for o caso, criticar ou elogiar, ok? E só para finalizar, ele deixou bem claro que planejamento familiar é planejamento familiar, né? É para não confundir ali com o controle de natalidade, que é típico de países ditatoriais, né? O exemplo mais conhecido é a China, e não é nada disso. É evitar a gravidez indesejada. O nosso presidente nisso está de parabéns, só gostaria de saber como ele pretende fazer isso, já que a forma de evitar, ao meu ver, ele é contra. Ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.